Sejam bem-vindos a mais um CryptoQ, o seu podcast predileto de criptomoedas, comigo, Rodinho. Fala, Chico! E aí, Júlia, tudo bem? Tudo bem, e você, Rod? Tudo bom, Chico? Tudo ótimo. Comigo tá sempre bem. Então, gente, antes do tema de hoje, eu queria perguntar uma coisa pra vocês, né? Tivemos eleições aí. Como é que foi a eleição de vocês? Vocês enfrentaram muita fila? Porque, assim, eu trabalhei na eleição, a minha sessão foi tranquila, assim, muito diferente da do prédio. Acho que eu sou um cara muito eficiente, assim, minha equipe nota 10 aí. Mas eu vi que a maioria das pessoas passou horas na fila e tal, e eu fiquei pensando, caraca, será que se a gente tivesse uma votação com blockchain, não poderia resolver esse problema aqui? Porque imagina, de casa lá, alguma coisa que me identificasse unicamente, eu votar em quem eu quero, rapidinho, sem estresse. Como é que foi o dia de vocês? Vocês queriam que tivesse votação por blockchain, em casa? Fala aí. Eu acho que a eleição seria outra, né, Rod? Porque 20 milhões de pessoas não foram votar. 20 milhões? 20 milhões de pessoas simplesmente não foram. Se fosse em casa, de repente votariam. Eu cheguei na minha sessão que eu voto, que eu não voto onde eu trabalho, né? Eu fui lá votar, a fila pra votar tinha 50 pessoas. Falei, se eu não furasse fila porque eu tô trabalhando, eu ia embora. Eu não votaria. Mas você pode furar, né? Eu posso furar porque eu tô trabalhando. Aí eu vou lá, voto, furo fila e volto pra minha sessão. Olha, eu já fui mesária 2 vezes e essa vez me surpreendeu, eu fiquei bem chocada, tava gigante, diminuiu muito as sessões aqui em Curitiba e colocaram em poucos lugares. Então, por exemplo, até nas últimas eleições tinha 3, 4 sessões, agora tinham 6. Então, tava muito cheio, com certeza absoluta, ia ser muito melhor fazer de casa, né? Ia ser bem mais interessante, assim, você tá lá com a tua família, simplesmente, galera, acabou o almoço, antes da sobremesa, antes de dar azia, vamos votar, né? Talvez fosse bem melhor, muito mais gente agregando também. Eu acho que poderia resolver um problemão, né? O pessoal ter que ficar horas na fila. Ou utilizar alguma tecnologia para agilizar mesmo que você tenha que ir pro local de votação. Não sei, eu sei que assim, eu gosto de trabalhar nas eleições ali, mas, cara, dá para melhorar. Talvez o blockchain possa ajudar com isso. Mas, Rod, o blockchain conseguiria ajudar no maior problema que tivemos nessa eleição, que são as fake news? Teria alguma forma do blockchain mostrar o que é verdade e o que não é no WhatsApp? Não. Cara, eu acho que tem sim, eu acho que é um tema ótimo pra gente pesquisar e trazendo para um próximo podcast. O que vocês acham? Vamos procurar isso? Acho que é uma boa. Acho uma ótima. Mas qual é o tema de hoje, Júlia? Muito bom! Hoje eu vou fazer a honra de falar a abertura do nosso tema, do nosso podcast, que é uma coisa que muitas pessoas nos perguntam com dúvidas. Como fazer, como que funciona uma exchange, né? Esse assunto é muito importante e às vezes acaba passando desapercebido, né? A nossa vontade de comprar as criptos, de sair por aí com um monte de Bitcoin na carteira, mas afinal, como que funciona uma exchange? Quem que negocia os ativos digitais e até mesmo quem ainda está apenas curioso com esse tema, se já ouviu falar dessas tal exchanges aí, né, das nossas conhecidas corretoras de criptomoedas. E aí, como será que elas funcionam, hein? Eu lembro quando eu fui comprar minhas primeiras criptos, o Rod teve que fazer um passo a passo pra mim, mas aí ele começou, você vai na Binance, depois você vai no Kuken, depois você vai no qual outro, Rod, que tem? Na Foxbit aqui primeiro no Brasil. Foxbit pra botar o dinheiro, aí você manda dinheiro pra um, depois você vai pra outra, depois transforma em Ethereum, depois tem umas que é Bitcoin. É uma coisa meio confusa, assim. Tudo isso é exchange, como é que funciona? Eu confesso que eu não sei. Muito bom, Chico, mas relaxa, porque muita gente, na verdade, ela acaba só negociando, né? Mas não sabem direito como que funcionam essas empresas, as exchanges, as corretoras, né? E a gente está aqui justamente para esclarecer as dúvidas dos nossos queridos ouvintes e nada melhor que o nosso especialista em exchanges para falar mais sobre isso. Rod, por favor, fale mais. Rod, o milionário das criptos. Quem me dera ser bilionário das criptos e quem me dera ser expert. Está aqui, pode perguntar o que você quiser, Chico, você é o representante do público.
aqui pra gente. O que a gente souber, a gente vai responder. Mas não somos especialistas, nem consultores. Apenas 3 amigos que estudam e são entusiastas de criptomoedas. Tudo aqui é nosso estudo, nosso bate-papo, para conseguir fazer com que a galera se aproxime mais do mundo das criptomoedas. Então demorou, Rod. Então vou fazer pergunta, então. Já vou adiantar aqui algumas dúvidas que eu tenho. Se você precisa ter mais de uma exchange, se você pode mandar dinheiro pro exterior, tem que ser através da Foxbit no Brasil. Se você não pode comprar tudo em uma só exchange, né? Tem várias diferentes para cada moeda. Tem muitas coisas eu não sei. Mas muita gente também não sabe o básico do básico do básico, que é o que é uma exchange. Sim, Chico, verdade. Isso aí que você falou é bem conceito básico mesmo, né? Embora a filosofia das criptos, ela realmente tenha vindo aí com a ideia dessas trocas sendo feitas entre pessoas, né? De uma pessoa para outra, sem ter interferência de terceiros, sem ter... a ideia era sem ter uma instituição, alguma coisa. A gente tem que ser um pouco pé no chão, né? E saber que isso nem sempre é tão viável assim, né? Não tem como você sempre tá trocando moeda com um amigo teu, né? Tipo, eu trocando só com o Rod. Pô, vai ter dia que ele não vai querer trocar. E daí? Eu tô querendo ali no dia. Faço o quê? Fico sentado esperando à vontade? Não, né? Então você tem que sim recorrer a outros lugares, né? Você tem que procurar sim algum lugar que você possa fazer isso, essas trocas, esses trades. E foi assim que as exchanges nasceram, né? E cresceram bastante. Então hoje a gente pode considerar a exchange como um lugar que você pode trocar uma moeda por outra moeda. E isso pode ser trocar uma criptomoeda por outra criptomoeda, ou até mesmo trocar por uma moeda fiat, né? Como o real ou o dólar. Uma criptomoeda por uma dessas outras moedas fiat que eu falei. O conceito é simples, né? Exchange é uma palavra em inglês, né? Que significa troca. Então, uma exchange é qualquer empresa que permite a troca entre diferentes moedas. Simples. Mas, Rod, se eu te der R$1.000 e você tiver R$1.000 em Bitcoin, você pode me passar Bitcoin, eu não preciso passar por lá, né? Sim, pode ter troca, assim, eu pra você. Só que nem sempre, na hora que eu quiser comprar, eu vou ter um amigo pra vender, entendeu? Então você quer agora... Então, a exchange facilita isso, agilidade. Eu quero comprar agora. Então eu não preciso procurar algum amigo, algum conhecido ou alguém vendendo de pessoa pra pessoa. Eu vou na exchange e lá eu vou ter várias pessoas vendendo, várias pessoas comprando. E esse negócio de mandar dinheiro pra exchange... Ô, Júlio, quando você tem uma corretora, você manda dinheiro pra sua corretora também, né? Mais ou menos a mesma coisa. Exatamente, é a mesma coisa. A exchange funciona para as criptos, as corretoras para corretoras. Tem inclusive algumas corretoras aqui no Brasil, corretoras de ativo monetário mesmo, que usam aí ações, FIIs, tesouro, que elas estão engatinhando, elas estão começando a olhar as criptomoedas de uma maneira diferente, estão começando com as suas próprias exchanges. Elas, não sei, na verdade, se elas vão usar o nome de exchange ou se elas vão se intitular corretoras de criptomoedas ou como se fosse um braço da corretagem que elas já têm, mas já estão começando a olhar isso. Eu acho bem interessante esse movimento, né? Porque vai, assim, atingir mais investidores, né? Não só os investidores entusiastas de criptomoedas, mas sim aqueles que já estão há muito tempo no mercado. O mercado financeiro está indo muito para essa área. E, se eu não me engano, eu li uma notícia que a XP estava criando a exchange dela, DEX, se eu não me engano o nome, que eu acho que é esse mês, se eu não me engano, que sairia. E eu acho que a tendência tá aí para ficar, entendeu? Eu acho que outras corretoras vão estar lançando suas exchanges esse ano, talvez ano que vem, com certeza a gente vai ver um monte aí aparecendo. E é tendência, cara. Daqui a pouco acho que até grandes bancos também vão estar fazendo isso. Rod, me corrija se eu estiver errado e costumo estar. Até onde eu sei, assim, mais ou menos, exchange, você vai escolhendo a que dá menos problema. Eu acho que quando você indicou uma pra mim, você falou, essa aqui costuma funcionar bem, porque o criptomoeda ainda é uma coisa que para de funcionar, ou então fica fora do ar. No Brasil, quando as coisas estiverem voando, vai tiver tudo certo, você vai passar a escolher exchange de acordo com taxa? Como que você vê isso hoje e no futuro? Cara, realmente acho que taxa é uma coisa que faz diferença. Mesmo nesse mercado que a gente está aqui meio morno, as exchanges têm exchanges novas
brigando fortemente, botando taxa zero, tem até cashback, né, que você faz transação e ganha um pouco do valor que você teria que pagar em tarifa de volta. Então já tem isso. Já tem isso, entendeu? Eles estão brigando já pelas menores tarifas. Igual os grandes bancos, a lógica é a mesma, né? A galera briga ali quem tem o melhor serviço e menor tarifa, né? Tem esse custo-benefício aí que você tem que avaliar. Aí, Rod, eu acho que vai para outro ponto também, que é a segurança, né? Porque você pode ter a menor taxa e não ser a coisa mais segura do mundo, a exchange mais segura do mundo. Você sempre fala aqui, já falamos no episódio passado, inclusive, se você ainda não escutou, vai lá escutar, que é sobre os maiores roubos de criptomoedas, né? O que exatamente acontece você deixando a sua criptomoeda na exchange, Júlia? Podem roubar, mas por que não podem roubar da tua carteira? Da carteira vai depender do tipo de carteira que você tem. É muito mais difícil roubarem da tua carteira, né? Então, como a gente já falou também, explicou os vários tipos de carteira e as suas vulnerabilidades, vai depender do tipo de carteira que você tem. Então, sei lá, se você anota num papel, vai depender se roubarem teu papel. Se você coloca no teu celular, vai depender se roubarem teu celular. Mas na exchange é aquele problema. Se o cara tiver acesso ao sistema, acabou, tipo, porque ele pode pegar teu dinheiro muito fácil e é isso, né? Não tem choro nem vela ali. E é muito melhor ele atacar a exchange, que ele tem milhares de clientes, do que atacar um cliente por vez, né? Com certeza, é bem mais fácil, muito mais tranquilo. O trabalho que ele vai ter vai ser enorme para atacar de qualquer jeito um deles. Então, se eu fosse hacker, eu preferiria atacar um grande do que de pequeno em pequeno. Ou seja, se você fosse hacker, você ia invadir o Rod, não eu. Porque o Rod é milionário e eu tenho poucas criptos aí. Ele é, com certeza. Eu ia pegar, tipo assim, só uns 5.000 bitcoins por dia dele, que ele nem ia sentir Pegar falta. as estelas do Rod. Quem me dera, quem me dera. Olha só, a gente tá falando agora, então, em exchanges centralizadas, tá? Como, por exemplo, as grandes que a gente sempre costuma mencionar aqui, é Coinbase, Binance, no Brasil, Foxbit, né? Mercado Bitcoin. Então, se você acaba comprando algum Bitcoin nesses aí e deixa ele na tua conta da Binance, por exemplo, o que acontece é que a exchange, ela tem as chaves privadas do seu fundo. E se você não tem a chave, você não consegue controlar os seus bitcoins. Uma coisa que a gente sempre fala, né, que se você não tem a chave, você não tem o dinheiro. Na verdade, eu acho que no Bitcoin, nas criptomoedas, a chave privada é o dinheiro, né? Então, tenha muito cuidado quando você não tem as chaves. É aquele negócio, né, Rod, de pessoas que perderam laptop com Bitcoin minerado, esqueceram em algum lugar, acabou, né? Já era. Não adianta ter na sua carteira se você não tem a chave para acessar, entendeu? Então, o seu dinheiro é a chave. Sem a chave, você não tem dinheiro. Não dá para arrombar esse cofre. E no caso, quando você deixa com a exchange, é ela que está holdando suas criptos, né? Ela que está guardando lá. E ela também está holdando uma grande quantidade de criptomoedas das outras pessoas, né? A exchange, ela tem a moeda de todos os usuários em um único fundo gigante, né? Ela tem uma lista de dados comuns e, incrivelmente, as exchanges não utilizam blockchain para esse armazenamento, contendo todos os dados dos seus usuários, né? E depois ela bate essas informações do que cada usuário tem com o que tem no fundo dela, né? A gente tem que confiar bem na exchange, né? Que vai devolver nosso dinheiro, né? Mas eles também ganham dinheiro nas transações, então pra eles vale a pena, né? Até que surge um funcionário que decide roubar a chave de alguém e roubar o dinheiro todo, né? A grande diferença de exchange e carteira é isso, que na carteira só depende de você a segurança. Na exchange tem muitos pontos possíveis de falha. Então, só pra entender, todas as criptomoedas estão juntas em um lugar e a exchange tem a lista com, a Júlia tem 3 bitcoins, Rod tem 132 mil bitcoins, aí tipo isso? É isso aí. E os números estão muito próximos, fora que eu não tenho os 3, né, bitcoins, mas ok. Mas é isso aí, Chico. Não tem nada nos seus bitcoins que estão na exchange que provam que eles são seus, entende? Não tem nada que indica que um Bitcoin específico, tipo Bitcoin florzinha rosa, sei lá, é propriedade do Chico, tá ligado? Isso não existe. Então, basicamente, tá tudo junto lá, tudo junto, misturado. E a exchange, ela sabe quanto que você tem. Então, quando você quer tirar as suas criptomoedas, eles vão lá, checam o fundo, enviam a quantidade solicitada e registram isso no banco de dados. Tipo, você não vai poder lá e falar, ai, olha, o meu Bitcoin é o número tanto de tal cor, tal marca. Isso não existe. Então, é bem isso, Chico. Eu acho que
tem que confiar muito na sua corretora, na sua exchange. Agora eu vou contar uma história pessoal, eu quero saber de quem é a culpa. Eu fui na Binance, eu acho, comprei Dragon Balls lá. Comprei Dragon Balls e botei na minha carteira. Só que quando a Dragon foi pra minha carteira, não apareceu na minha carteira. Mas aí o endereço tava certinho, confirmei e tal. Aí mandei e-mail pra eles, pra BRD, né? E eles falaram, atualiza o sistema que vai aparecer. Não apareceu. A gente vai mudar, no fim do ano a gente vai mudar o sistema, vai aparecer. Não apareceu. Até hoje não tem mais Dragon Balls. Rod, de quem é a culpa? Da carteira. BRD. A Brad Wallet vacilou contigo aí, deu algum problema neles, que na verdade deve estar lá e deu algum problema e eles não conseguem exibir que tá lá, entendeu? Mas tá na minha carteira. Mas isso é crítico, entendeu? Você já falou com eles pelo Twitter, tentou... Eu mandei e-mail, eles respondem o e-mail, só que eles tentaram me ajudar, só que eles falaram, atualiza. Só que eu atualizo e não acontece nada. Perdi R$40 de Dragon Ball. Não, perdeu ainda não. Daqui a pouco o Dragon Ball tá valendo milhões, Rod. É Dragon Chain, pra quem não sabe, ele tá falando de Dragon Chain, tá? É outra queridinha minha. Dragon Balls, pô. Rod que me falou pra eu comprar essa. Eu tenho várias moedinhas. Eu tenho um total de R$340 em criptomoedas. Tô chegando, Rod, tô chegando. Tá quase. Você tá misturando as coisas, Chico, mas deixa eu explicar aqui. Quando você envia seus bitcoins ou uma criptomoeda pra outra exchange, né? Os seus bitcoins entram lá nesse fundo gigante e eles verificam, né? De quem veio, pra onde vai, através de um endereço único que é seu. E vai servir para identificar a sua conta, né, na exchange. Fácil de rastrear, já que ninguém vai ter esse novo endereço igual ao seu, né? Seu endereço único lá para a exchange. Então, Rod, Bitcoin, beleza. Eu tenho duas dúvidas. Uma é, por que quando eu quero comprar uma Stellar Lumens, eu tenho que estar em tal exchange, tem criptomoeda que só serve em outra exchange? Por que não tem uma exchange que funciona com todas? Qual é essa confusão? Então, Chico, primeiro você precisa saber em quais exchanges a Stellar é negociada, né? Para isso, assim, eu sugiro entrar no site CoinMarketCap, tem aqui na descrição aqui do episódio, pesquisar pela XLM lá e clicar lá em Markets, né? Que são mercados. E ele vai te listar, assim, todas as exchanges que negociam a Stellar Lumens, né? Só que isso não é suficiente. Mas por que são diferentes? Por exemplo, o Júlio talvez saiba mais no mercado de ações e tal. Tem algumas corretoras que trabalham com Selic, não sei o que, e outras não. Por que algumas exchanges não usam Ethereum ou Stellar ou Dragon Balls? Nas corretoras de valor, Chico, vai modificar algumas coisas. Algumas coisas todas têm, mas algumas, talvez uma corretora consiga uma oferta especial, talvez outra corretora só mexa com tal ativo de tal banco que as outras não entraram, né? E a gente pode tentar passar isso para as exchanges, né? Além de saber, então, em qual exchange você consegue negociar a Stellar, você precisa saber quais são os pares de trade que a exchange trabalha. Então, por exemplo, não adianta ir lá transferir as tuas Dragon Balls para Binance para comprar a XLM, né? Porque a Binance não trabalha com o par XLM e Dragon Chain, no caso, né? Então, aliás, eu tava vendo esses dias e a Dragon Chain nem a Binance tem, sabe? Mas, ok. Infelizmente. Infelizmente. Tem na KuCoin, eu compro na KuCoin. Eu comprei na KuCoin a minha. E a única que tem? Acho que é o único motivo que eu uso a KuCoin. Pois é, mas por que isso eu não tô entendendo até agora? Mas por que isso existe? Por que só a KuCoin tem? Tá. Por que não tem uma, tipo assim, super exchange que tem tudo? E pronto, só precisa dela. Deixa eu te explicar o porquê. Basicamente custo. Porque para implementar uma criptomoeda nova numa exchange, você vai ter que dar suporte a todos os upgrades daquela tecnologia. Você vai ter que lidar... Você meio que tem que criar um túnel e às vezes é trabalhoso você criar abrir essa nova janela aí, né? É tipo isso? Porque assim, é uma tecnologia, todas, assim, a menos que, por exemplo, se sejam tokens ERC20, que é da rede de Ethereum, então a tecnologia meio que você já tem e tal, não é tão trabalhoso. Mas toda vez que tiver um upgrade da moeda, alguma coisa assim, você vai ter que dar suporte àquela moeda. Então você vai ter que ter mais gente trabalhando, vai ter que aumentar a equipe, conhecimento específico. Então dá mais trabalho, dá mais custo cada implementação de moeda. E normalmente também as exchanges cobram isso, né? Para o cara
botar uma moeda nova numa exchange grande, a exchange cobra por aquilo, entendeu? Então ela também não quer botar de graça porque ela quer receber para poder listar as moedas, entendeu? E eu imagino também que cada cripto tenha meio que um código diferente, então é que nem carregador de celular, que iPhone tem um tipo de carregador, o Samsung tem outro, não é nada universal. É mais ou menos isso também ou eu viajei? Não, é mais ou menos isso. Cada um tem a sua tecnologia, só que existem algumas que usam uma tecnologia em comum, né? Tipo, as que são feitas, os tokens na rede Ethereum. Todos usam a tecnologia do RC20 do Ethereum. Tem do NIO, IO. Então se uma exchange tem o Ethereum, ela tem essa galera toda, É, geralmente. poderia ter, mas ela não lista porque não vai ganhar dinheiro com isso, né? Então, e vai ter... Essa questão que você falou, né, que tem que pagar. e vai ter mais trabalho a cada upgrade, mesmo sendo na rede também, entendeu? Então dá trabalho sim, entendeu? E o volume não vale a pena às vezes, imagino. Normalmente, se o volume for baixo, ele vai estar gastando pessoal, gente para atualizar aquilo, para acompanhar, para dar suporte, e o que ele está ganhando de tarifa ali não vai pagar o custo, entendeu? Entendi, Roger. Eu acho que as brasileiras, essas de corretoras normais que a gente tem no Brasil, elas vão começar com o bem básico, sabe? Só Bitcoin e Ether, e é isso. Justamente por causa do custo, sabe? Porque como eles estão dando um passo muito além do costume, né? E também do que o pessoal que investe neles faz, eu acho que eles vão ficar só nessas duas moedas aí. Eu vou criar um ICO, vou abrir uma exchange brasileira que vai ter todas as criptomoedas. Vou bombar. Gostei, Rod. A la Fênix. A galera só quer negociar Bitcoin e Ethereum, pô. Quero ter tudo aqui no Brasil, pô. Ter que ir lá na Binance comprar, não. Vamos comprar aqui no Brasil, pô. Isso aí. Então, mas voltando lá a Binance, por exemplo, que era de transferir de uma moeda para outra, olha só, dá para transferir Bitcoin, Ethereum e Tether para Binance, porque elas têm pares de trade dessas moedas com a Stellar. Então isso é uma coisa legal. Infelizmente a Dragon Chain não tem, mas essas outras aí tem. Então formam pares legais aí para troca, né? E como o Bitcoin é a primeira moeda, né? É a mais comum, que você vai encontrar pares de trade nas exchanges com ela, justamente por ser a mais famosinha de tudo. Mas se você... queridinha do mercado. Ah, queridinha, exatamente. Parece que é sinônimo, né? É a única que existe no mundo. Mas ok. Mas se você tem uma criptomoeda não tão conhecida assim como o Bitcoin e deseja trocar ela por uma outra também não tão conhecida aí, assim, você provavelmente vai precisar trocar ela primeiro por uma que tenha par de trade disponível lá na exchange, né? Então, por exemplo, você vai ter que vender as tuas Dragon Chain por Bitcoin e daí usar os teus Bitcoins para comprar a XLM. Ou seja, além de você precisar trocar, fazer várias trocas, você vai precisar ter um pouco de paciência para isso, né? Aí, depois que você já tá lá com as suas criptomoedas prontas, né, do par, você precisa ir no order book, né, ou em português, livro de ofertas da exchange, e registrar quantas Stellars Lumens você quer comprar e o preço em Bitcoin que você quer pagar, né? O sistema registra a sua intenção e quando alguém aparecer querendo vender Stellar Lumens, né, XLM, por aquele preço, o sistema automaticamente faz a compra para você, né? E o pedido é executado mesmo se você não estiver online, né? Ou seja, você não precisa, fiz meu pedido de compra, tem que ficar olhando ali a tela até o pedido ser executado. Não. Quando chegar naquele preço, se chegar naquele preço, vai ser executado. Vocês tinham falado que o dinheiro todo fica lá no potão da exchange, né? Então quando eu compro da Júlia, ela compra de mim, o dinheiro continua lá se você não resgatar, né? É tudo um teatrinho. É tudo como no controle interno da exchange, falar de um jeito bonito. Isso aí, Chico, acertou. O que acontece é que você compra ou vende para um outro usuário de dentro da própria exchange, né? E as criptomoedas, elas não saem da exchange para lugar nenhum, sabe? Pro nada. O que acontece é apenas uma mudança nos dados da empresa. Então sai a XLM da tua conta, né? A conta de quem vendeu, e entra na conta de quem comprou. Aí sai o Bitcoin da conta de quem comprou e entra na conta de quem vendeu.
e assim por diante. Mas isso é seguro? Porque não funciona como uma transferência de carteira para carteira do blockchain, né? Aí não pode dar merda porque não tá anotado real no blockchain. Não é oficial que o mundo todo sabe que você fez aquilo. Ou é? Pois é, Chico, pode dar merda sim. E por incrível que pareça, nenhuma exchange centralizada usa blockchain para armazenar os dados dos usuários, né? É apenas uma lista normal, é o sistema deles, né? Como se fosse um banco mesmo, né? Então não fica marcado no blockchain quando eu compro no exchange? Não. Quando você joga de uma exchange para outra, tem a transferência que fica no blockchain, mas dentro da exchange é o sistema de controle interno da exchange. E quando resgata, vai pra tua carteira, aí tudo bem. Aí que fica. Exatamente. Mas é que coisa louca, né? Porque a gente fala tanto de blockchain, e a gente esperava que eles usassem, mas não. Dá até medo. Será que estão fazendo uma planilha no Excel? Pode ser, com o nome dos usuários. Mas que é a casa de ferreiro, espeto de pau, né? Espeto de pau, exatamente. As exchanges não usam blockchain para controlar os fundos de seus Loucura. clientes. Loucura. Bom, as exchanges, obviamente, então, elas são suscetíveis a hacks, né? E deixar as tuas criptomoedas lá é sempre um risco, sim. Porque você tem que confiar muito no sistema deles e na segurança que eles implementaram, né? Que é acreditar isso que eu acabei de falar brincando, mas é acreditar que eles não estão fazendo o controle deles numa planilha de Excel, né? Então, sei lá, a chave privada, ela continua lá na exchange, né? Ou seja, o dinheiro é dela e você confia que ela vai te dar o dinheiro quando você solicitar ele de volta, né? Então, tem que ter cuidado sim com a exchange que você se relaciona e tem que ver se não é uma exchange pouco conhecida, se já deu algum problema grave antes, relatos de outros usuários, é importantíssimo isso. E tem que ver, por exemplo, se a exchange já teve algum problema, como é que ela reagiu nesse problema, né? Por exemplo, tem exchange lá no Japão que foi hackeada e devolveu tudo. Então talvez seja uma que deu problema, mas ok. Tá, mas até agora a gente tá falando de exchanges centralizadas, né? E quando é descentralizadas, tem diferença? Qual é a diferença? Então, Chico, exchanges descentralizadas são completamente diferentes. Uma exchange centralizada, ela pode fingir que tem as criptomoedas, quando na verdade não tem. Assim como os bancos fazem, né? E na hora que o usuário quer retirar suas criptomoedas, eles falam que estão com problemas, revelando depois que perderam seus bitcoins, por exemplo. Bem tranquilo, né? Uma grata surpresa. Bom, assim como qualquer outro site, né? As exchanges que a gente falou até agora, elas podem sim ser hackeadas. Eu acho que inclusive a gente já comentou de algumas aí que tiveram alguns problemas, né? E é por isso que a gente começou a surgir as exchanges descentralizadas, porque elas são consideradas mais seguras, já que você vai lá, compra e vende as suas criptomoedas na exata mesma hora que os outros usuários. Então, sei lá, você tá vendendo, tá comprando na hora, não fica nada parado ali na nuvem transitando. Exatamente. Uma das vantagens também dessas plataformas descentralizadas é que os criadores de tokens não precisam implorar para as exchanges listarem sua criptomoeda, né? É possível comprar e vender de acordo com a demanda do usuário, né? Sem necessidade da exchange ter que listar uma nova criptomoeda, né? Ela precisa simplesmente suportar o protocolo desejado, né? Uma exchange descentralizada que aceite Ethereum, ela pode aceitar todos os tokens ERC20 disponíveis no mercado, por exemplo, né? Que foi o que você perguntou antes, Chico, né? Alguém que aceita uma exchange descentralizada, né? Que aceita Ethereum, vai aceitar todos os tokens ERC20? Não. Já uma descentralizada, sim. Entendeu? Mas vem cá, vocês falam que não pode deixar na exchange porque é perigoso. Quando é descentralizada também é perigoso ou aí fica mais seguro? Bom, a princípio, as descentralizadas são mais seguras sim. Até porque você não usa ela como uma carteira, né? Você não vai deixar as suas criptos lá. Então ela meio já que te obriga a usar corretamente uma exchange, fazer o que você tem que fazer com o papel correto da exchange, né? Então funciona assim, ó, você vai lá, você envia as tuas criptos para um contrato inteligente, né, o Smart Contract. Aí o contrato que vai realizar a compra e venda em transações
atômicas, ou seja, o envio e o recebimento eles vão ser feitos ali no mesmo momento, como eu mencionei antes aí, sem chance de um receber e o outro não enviar ou vice-versa. Então esses aí são os conhecidos como atomic swaps. Mas sempre é possível sim ter algum bug, né, nos contratos, e isso pode acabar permitindo que as tuas moedas elas possam ser roubadas, ou apenas um erro mesmo pode fazer com que você acabe perdendo as suas moedas. Até porque algumas exchanges descentralizadas elas também não são tão descentralizadas assim, né? Tem exchange descentralizada que tem gente por trás controlando, que cria código nos smart contracts, que eles chamam de backdoor, né, para o cara poder acessar se der algum problema. Pô, mas se o cara fez isso, não é mais descentralizado, né? O cara deixa uma abertura para alguém, sei lá, pode ser até com boas intenções, mexer no contrato, mas não é o objetivo, né, de uma exchange descentralizada, né? Ô Rod, mas falando nisso, com boas intenções, um exemplo nada a ver que eu penso nesse momento é o seguinte: quando você vai para um hotel, tá ligado? Você se sente super seguro, né? Ai, que legal, estou num hotel, tem milhões de quartos. Mas aí você para pensar que o gerente e a zeladora e mais 20 mil pessoas têm a chave do seu quarto e qualquer coisa eles podem entrar lá no meio da noite. Tipo, sabe? Eu acho que é mais ou menos esse o papel. É seguro, mas tem gente que pode fazer alguma coisa e não tão segura assim, entendeu? Por isso que eu sempre durmo com uma cadeira na porta no hotel. Segurança sempre, principalmente no mundo das criptos. Tipo, eu não aconselho ninguém a usar exchange descentralizada antes de conversar muito com outras pessoas que já usaram antes para ter referência, de dar uma estudada. E se você tiver conhecimento, lê os códigos dos contratos inteligentes, né? Porque como a Júlia falou, se tiver um erro ali no smart contract ou alguma vulnerabilidade, você pode ter muita dor de cabeça, né? Até perder todos os seus fundos. Então, assim, outra coisa, tipo, importantíssima é você ter cuidado com os scans, né? Que são sites que podem se fingir ser o site da exchange descentralizada, né? Igual tem site de banco falso, site de exchange, obviamente vai ter site de exchange descentralizada falso também, né? Você tá crente que tá botando seus dados no smart contract real, é um contrato que vai simplesmente roubar todas as suas criptos. Então... E como criptomoeda é uma coisa meio desconhecida ainda, né? Você acaba ficando confuso. Então pode receber um e-mail e achar que tá certo, né? Já que você não entende 100% do que tá acontecendo. Tenta entrar sempre nos sites de cripto através dos seus favoritos, deixa salvo nos favoritos. Confere bem as informações. Se achar alguma coisa estranha, sai e entra de novo, entendeu? Cuidado, entendeu? Sempre cuidado que depois que levarem seu dinheiro já era. Não tem o que fazer, só chorar. Esse mercado de criptomoeda, então, não é muito arriscado, não? Tudo pode dar problema. Não é melhor deixar o dinheiro em dólar, em real mesmo? Deixar tudo no banco, no Bradesco, Itaú? As exchanges dão uma espécie de seguro para criptomoedas? Porque não sei se esse banco também é seguro, né? A gente fica sabendo pouco. Né? Pois é, né? Toda essa tecnologia, sim, ela é bastante nova, né? Ainda tem muita coisa para ser explorada e ser conhecida melhor. E o cuidado com segurança tem que ser bem maior do que no mercado financeiro normal, que tem várias regulamentações, que existe o FGC, que tem várias premissas a serem seguidas, né? Mas é claro que toda essa regulamentação e seguros e fundos, eles têm o seu preço, né? Mas calma, Chico, que a gente tem alguns exemplos, sim, no mundo das criptos com seguros, inclusive. É verdade, Júlia. Eu sei que lá na Coinbase e na Gemini, eles oferecem o seguro para proteger, se eu não me engano, 100% dos fundos deles, entendeu? Fora que também, outra medida de segurança que as exchanges costumam fazer é que elas deixam a maioria das suas criptomoedas em cold wallets, né? Carteiras frias, carteiras desconectadas da internet. Como elas não estão na internet, elas não podem ser hackeadas por isso, entendeu? A Binance, por exemplo, também teve uma iniciativa muito legal e ela criou uma espécie de fundo garantidor dela mesmo, né? Parte do lucro dela, ela coloca nesse fundo
para cobrir eventuais problemas com roubos e perdas, hacks que venham ou que possam acontecer. Entendeu? Ela tá meio que criando a regulamentação das exchanges. Espero que isso vire tendência nas exchanges, né? Mas você tem sempre que considerar outros riscos, né? Como falência da empresa, ou funcionários corruptos ou descuidados, né? Como a gente viu no episódio lá dos 10 maiores hacks de exchanges, a maioria dos hacks foi por problemas com funcionários, entendeu? Então é o fator humano aí interferindo fortemente. Exatamente isso aí, Rod. E antes de deixar também as criptos em uma exchange, ao invés de deixar na carteira pessoal, é bom você também pesquisar se eles oferecem seguro em caso de ataque de hacker, falência ou qualquer outro problema, né? A maioria, infelizmente, não oferece. Então, se você quer começar no mundo das cripto, se você quer uma maior segurança, pelo menos no começo, procure essas que têm esse seguro. Bom, isso significa também que uma empresa ela pode falir e pode sumir com o dinheiro de todo mundo. Isso já aconteceu várias vezes, né? Não com exchanges boas e conhecidas, mas sim, aconteceu sim. Ou também pode acontecer o caso de roubarem todo o dinheiro da galera e dizerem que, sei lá, a exchange faliu, que a exchange foi hackeada, em vez de admitirem a falência, e tá tudo certo, né? Porque ainda a gente não tem uma regulamentação para isso, né? Mas eu acho que o Rod tem uma experiência maravilhosa que ele já compartilhou com a gente, mas que ele poderia falar de novo agora, né, Rod? Conta, Rod, conta. É tão bom lembrar das derrotas. Ai, que bom que você gosta. Então, eu tinha comprado criptomoeda chamada Nano, que na época, se não me engano, se chamava Railblocks. Foi até legal porque eu comecei a me interessar pelo mundo das criptomoedas por causa dessa criptomoeda. Que o pessoal do meu trabalho todo comprava. Eu falei, que porra é essa? Tá todo mundo comprando. Vou dar uma olhada. Mas aí eu comprava e deixava na exchange. Até que um certo dia a exchange não dava mais para logar. Falou que foi hackeada, que levaram todas as nanos. Ou seja, ela tinha Bitcoin, tinha Litecoin, tinha, sei lá, 10 moedas diferentes. Roubaram a única que eu tinha lá, que era Nano. Então, levou a Nano de todo mundo, um hacker. E depois a empresa entrou em falência na Itália, não sei o que. É isso aí. E eu perdi minhas Nanos. Eu perdi minhas moedinhas. Então, tipo assim, por experiência própria, se puder, deixe na sua carteira pessoal. Ou, por exemplo, eu me sinto assim, seguro de deixar na Binance, por causa desse fundo que eles têm. Mas pode dar um problema, assim, num nível tão grande que o fundo garantidor não seja suficiente. Entendeu? Eu não sei quanto que eles têm no fundo garantidor. Entendeu? Dependendo, se for um hack imenso, talvez eles não consigam bancar. Entendeu? Então, assim, dá uma olhada antes, né, se a sua exchange tem seguro. Por exemplo, no Brasil, eu acho que nenhuma tem. Então, cuidado com deixar dinheiro no Brasil. Se eu tiver errado e alguém souber, manda aí nos comentários que a gente fala aí no próximo episódio aí, corrigindo. Mas eu acho que no Brasil não tem. Eu sei que a Binance, a Gemini e a Coinbase tem, mas a Coinbase e a Gemini eu nunca usei, não sei. Acho que a Coinbase a gente nem consegue aqui no Brasil, se não me engano. Rod, diz pra gente algumas exchanges que você considera segura ou que não são seguras, você tem a certeza? Eu, assim, segura eu não sei, né? Eu confio na Binance por isso, por esse fundo garantidor, me dá uma certa confiança maior de deixar coisa lá, entendeu? Do que eu deixar em outras que não tem. A KuCoin não tem, então, pô, se eu tiver que deixar parado numa exchange, qual que eu vou deixar? Na Binance ou na KuCoin, entendeu? É claro que eu vou ser tendencioso a deixar na que tem o fundo garantidor, o seguro lá para me ajudar. Mas eu acho que você tem que se preocupar com algumas coisas, né? Por exemplo, ano passado eu me cadastrei em várias exchanges que eu comprei, eu acho que eu já falei com vocês, eu tenho, sei lá, já tive mais de 30 criptomoedas diferentes, que eu comprava e vendia muitas criptomoedas diferentes, e algumas exchanges elas não pediam nem meu nome, né? Era só o e-mail e a senha. Eu acho que não deve mais ser uma empresa assim muito confiável, entendeu? Não tem aquela verificação de KYC, né, de Know Your Client. Algumas também não aceitam nem moeda fiat, né, só aceitam criptomoeda. Pode ser um indicador de risco também, tá fugindo de regulamentação, não sei. Tem que ter alguns
algumas verificações que você pode fazer, assim, pô, a empresa toda certinha, não sei o quê, pô, faz sentido. Pô, essa empresa não quer saber quem eu sou. Pô, se der um problema, como é que eu vou dizer que eu sou eu, entendeu? Como é que ela vai me ajudar? Ela não tá preocupada com isso. Então, assim, cuidado. Não se empolga demais, não faz tudo querendo rápido, querendo fazer rápido, que você pode se dar mal, né? Então, cuidado, estuda, lê, pede opinião de pessoas. É um mercado muito novo, que ainda não é user-friendly, assim, não é fácil para o usuário final, até por isso que não é tão popular assim. Tá melhorando, mas nesse momento ainda é preciso bastante cuidado, assim, com segurança, para não cair em roubada. Legal, Rod. Júlia Mendonça, algo a acrescentar? Acho que basicamente a pessoa tem que investigar a exchange que pretende trabalhar, né, antes de começar a investir lá, perguntar para as pessoas que usam, ver se tem esses fundos, saber se negocia as criptos que ela quer, né, quais as criptos que ela usa, acionar todos os fatores de segurança disponíveis, como os 2 fatores de autenticação, e daí sim começar a comprar as criptos, começar a se sentir mais seguro, né, para embarcar de vez assim nesse mercado. Mas se a pessoa não vai fazer day trade, né, aconselho também a deixar as suas criptos na sua carteira, né? A gente já tem um episódio aqui falando de todos os tipos de carteira, aí você vê qual você se identifica mais lá. E também o último recado é: nunca invistam em criptomoedas mais do que você está disposto a perder. Então, só coloque o valor, só invista um valor que não vai ter problema caso você perca, tá tudo certo, tá tudo ok com aquela grana, não é a faculdade do teu filho, por exemplo, né? É isso aí, sigam os conselhos da Júlia, porque eu pelo jeito, tô disposto a perder pra caraca. É a faculdade, o casamento e o carro do filho já, mas tudo bem. Sim, não tem muito mais a acrescentar. A Júlia fez um resumo perfeito. 1 minuto ela resumiu o episódio todo, parabéns. E eu vou indicar aqui os episódios que a gente já fez de segurança e o dos 10 maiores hacks também de exchange, porque tem várias dicas de segurança para proteger suas criptos. Então vai lá, se você não escutou ainda, assiste esses 2 episódios que tem dicas valiosíssimas para você se proteger. Quem gostar do podcast pode indicar para algum amigo, Rod? Tem que indicar para um amigo. Tem alguém interessado querendo saber o que é Bitcoin, como é que eu faço para começar, não sei o que. Fala para ele. Vai lá, baixa o CryptoQ que você vai ficar fera no Bitcoin. E deixa aquele review pra gente no iTunes aí, se você tem um iPhone, um iPad, que ajuda bastante a gente a ficar em destaque lá na Apple Store. Gostei, galera. Então até sexta-feira com o episódio de notícia aqui. Toda sexta-feira notícia, toda quarta-feira um podcast novo no CryptoQ. Até sexta, então. Valeu. Tchau.